Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilha, para que assim possamos alcançar mais vidas por intermédio desse canal e também pregando a palavra de Deus. Você não paga nada para poder se inscrever, para poder estar deixando seu like, mas vai estar nos ajudando a alcançar mais almas, mais vidas. Todos os dias tem uma mensagem de Deus aqui no nosso canal. Se o YouTube não te avisar, você vai lá MPV pregando para multidões, que sempre vai ter uma mensagem de Deus lá para a sua vida. Eu quero estar compartilhando com os irmãos um breve testemunho. Em certa vez, eu já falei uma vez aqui no canal sobre isso, mas eu quero tornar a falar novamente. Meus amados irmãos, quando o Senhor Jesus me chamou mais forte, porque o Senhor sempre me chamava e eu não dava ouvido, mas quando o Senhor permitiu acontecer comigo tudo quanto eu tenho relatado aqui no canal sobre o meu testemunho, que eu entreguei minha vida para Jesus e Jesus me aceitou, e por isso eu sou muito grato a Deus. Porque não é simplesmente eu aceitar Jesus, é Ele me aceitar. Porque às vezes a pessoa aceita Jesus, mas continua com as práticas mundanas, continua vivendo a mesma vida de sempre, então ele aceitou Jesus. Mas Jesus não aceita as atitudes errôneas da pessoa. Pois bem, quando eu vim a presença de Deus, comecei a congregar. E se a gente não tiver, escute bem, preste bem atenção nisso, se a gente não tiver estrutura, a gente não dá conta de permanecer envolvido com a obra de Deus, devido a muitas coisas que acontecem. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu pensei que ia ser um mar de rosa, eu pensei que agora ia ser uma bênção, porque eu ia estar na presença de Deus e os irmãos iam me abraçar e aquela coisa toda. Enfim, realmente muitos me abraçou, me ajudou e estive ali. Mas em contrapartida, a gente vê no meio do povo de Deus uma desunião muito grande. Uma desunião muito grande. E por que, pastor, acontece isso? Porque o diabo, ele luta aonde tem pessoas lutando para poder viver em união. O diabo, ele luta para destruir aonde tem pessoas que estão caminhando em direção ao céu. Não fica pensando que se você quer servir a Deus de verdade, que vai ser fácil, que não vai ser fácil. O diabo vai tentar contra a tua vida todos os dias para tentar te afastar do propósito de Deus. Jesus foi batizado por João Batista, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Chegando lá em jejum, em oração, em uma consagração diante de Deus, quem está perto dele? Satanás. Então, para quem está se consagrando, orando, buscando, está querendo fazer a vontade de Deus, o diabo está longe não, ele está mais perto do que você imagina. Ele está perto, só que ele não pode tocar, que é diferente. Às vezes, a pessoa pensa que o diabo está longe, fazendo coisa errada. E o diabo, ele não está longe. Ele só não está mexendo contigo, porque o que você está fazendo está agradando a ele. E quando ele vir, ele vem com tudo. Porque João 10:10 vai dizer, o ladrão não vem senão para poder matar e roubar e destruir. Sabemos que esses atributos é de Satanás. Ele quer destruir, ele quer roubar a paz, ele quer causar divisão, contenda, separação, quer quebrar a aliança do homem com Deus. Então, muitos, quando entregam a vida para Jesus, é por isso que é importante você que está orando para poder congregar em uma igreja, ore a Deus e peça a direção de Deus, que dependendo do lugar que você for, você vai acabar morrendo ainda mais espiritualmente. Vá para um lugar, como eu sempre costumo dizer, não vai para a igreja mais perto da tua casa. Vá para a igreja mais perto da Bíblia. Por mais que venha a ser longe, mas vá para a igreja mais perto da Bíblia.
que prega santificação, salvação, renúncia e que prega o céu e que prega sobre o inferno. Sai fora desses lugares que só prega mensagens de autoajuda, que só passa a mão no seu ego e que só te põe para cima. Essas mensagens, ela levanta o ego da pessoa, mas não leva a alma da pessoa para o céu, porque a pessoa só vai em busca de algo da terra. E a Bíblia diz: miserável é todo homem que só espera Cristo nessa vida. Nós servimos a Cristo, como diz o apóstolo Paulo, com o objetivo da gente estarmos no céu na eternidade. Eu não estou servindo a Cristo só nessa vida aqui. Estou servindo ao Senhor só aqui. Eu estou servindo com o pensamento de passar minha eternidade com Ele. Então tem pessoas que estão buscando um evangelho só de conquista. Aí não buscam um evangelho genuíno, bíblico, de renúncia, de santificação, de separação para Deus. Porque, irmãos, o apóstolo Pedro vai dizer: sejais santos em toda a vossa maneira de viver. É a gente se esforçando dia por dia para poder fazer o que é correto perante aos olhos de Deus. Pastor, tem alguém 100% santo nessa terra? Não tem. O único que veio foi Jesus. Daí, todos que estão aqui, a nossa linhagem, a nossa natureza já é ao declínio pecaminoso. Viemos de Adão. Então, a nossa natureza, a gente veio de uma natureza de pecado. Você vê que uma criança, ela nasce, começa a crescer. Você não ensina ela a fazer o que é errado, mas ela faz automaticamente sem você ensinar ela a fazer o que é errado. Mas por que o que é certo? Para poder fazer o que é certo, você ensina: não pode isso, não pode aquilo, e ela tem dificuldade. E por que para as coisas erradas a criança não tem dificuldade? Simples, porque a nossa natureza, o declínio dela é para as coisas erradas. Porque nós, como disse Davi, nasci em pecado, nascemos em pecado. Então a gente precisamos da palavra de Deus e de todo o conselho de Deus mediante a sua palavra. Observa bem que a gente servimos ao Senhor e às vezes não é fácil. É difícil, irmãos. É difícil. Servir a Deus de uma forma biblicamente é difícil. O diabo se levanta de todo que é lado. Então, quando eu vim para Jesus, eu achava que é a coisa toda. Mas já começou os desafios. Começou a promessa de Deus na minha vida, meu testemunho. Então isso parece que gerava em alguns desconforto, em termos de falar mal, em termos de eu receber uma profecia que Deus ia me levantar, que ia me usar, e pessoas desacreditar. Quando eu tinha os meus, não me recordo muito bem, mas dos 4 para 5 anos, eu caí de um cavalete, a minha língua é pregada embaixo e cortada no meio. Quando eu tinha de 4 para 5 anos e pouco, eu caí de um cavalete, cortei ela e ficou pendurada no meio. E já testemunhei aqui isso para os irmãos. Minha mãe, pelos médicos, ia amputar a minha língua, mas minha mãe recorreu a uma vizinha dos fundos, que era da igreja, e ela falou assim: Dete, eu tenho aqui um óleo ungido, passa na língua do seu filho. Passou, a minha língua amanheceu colada. Até hoje eu tenho a cicatriz no meio da minha língua aqui, no meio. Os irmãos que quiserem: não, pastor, eu queria ver mais de perto, tal, etc. Só mandando meu PV, que eu tiro a foto, faço um vídeo aqui de frente assim, mostro para os irmãos. Amém? Deixa eu explicar para os irmãos. E nisso, eu já cresci com a deficiência em não pronunciar muito bem palavras. Falava tudo errado. Cresci com isso e, enfim, a gente me converti, e quando foi um dia eu recebi uma revelação que Deus iria me usar para poder pregar no meio de sábios, para poder pregar no meio de doutores,
no meio de pessoas da alta sociedade. E quando terminou aquele culto, eu feliz, um irmão chegou até a mim, um presbítero, e falou assim: Luciano, não fica acreditando em todo tipo de profecia que você escuta. Não tem possibilidade de você pregar no meio dessas pessoas importantes, porque para essas pessoas já tem as pessoas que vão pregar para ela. Você não sabe falar direito, você fala muito errado. Eu pronunciava muita palavra errada, não porque eu não sabia pronunciar a palavra, mas porque a minha língua não me respondia conforme eu queria falar. Enfim, aquilo me entristeceu, fui para casa, fiquei um pouco triste. Ainda posso dizer, novo convertido, tinha meses que eu estava na presença de Deus. Só que Deus falou no meu coração fortemente e falou assim: meu filho, a última palavra quem dá não é o homem na sua vida, é eu que dou. Então creia no que eu falei contigo. E ali a palavra de Deus vem, nos levanta, nos enche de fé. Foi aonde eu tomei posse. E hoje, há 17 anos, eu já preguei no meio de doutores, no meio de juízes, no meio de promotores, no meio de advogados. Já preguei para todo tipo de pessoas. Enfim, o que Deus falou vem se cumprindo dia após dia. Deus aí chama um homem inteligente, intelectual, chama, como chamou o apóstolo Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel. Mas Deus também chama homens como Pedro, que é um homem indouto, que não é aletrado, ele não sabia ler e nem escrever. Mas o Senhor chamou. E é tanto que em Atos capítulo 4, o Sinédrio vai ver ele falando de Jesus e vai dizer: mas esses homens são indoutos, não são letrados. E realmente esteve com o Senhor, porque fala com muita firmeza e fala como se tivesse realmente andado com o Senhor. Então, o nosso chamado depende muito de Deus, que tem nos escolhido e ter nos chamado, e a vocação de Deus para a nossa vida. Muitos desprezam um homem que às vezes não é intelectual, e às vezes aquele homem que não é intelectual, que não esteve dentro de uma faculdade teológica, que não terminou o ensino médio completo, que não fez faculdade, ele tem uma palavra sempre de Deus para a sua vida, devido até mesmo à dependência que ele tem na totalidade de Deus. Porque eu tenho essa dependência de Deus, irmão. Eu não estudei, não terminei o ensino médio completo, devido eu cresci em um lar que não tinha estrutura e não tinha paternidade da parte de pai. Fui criado só com minha mãe e minhas irmãs, e minha mãe trabalhava, nós ficávamos às vezes só, e fui crescendo de forma livre, e não tive essa oportunidade de ter um pai para poder me disciplinar, para poder me corrigir, para poder imputar disciplina em mim. Então, foi só a graça de Deus. Tive tudo para me tornar uma pessoa ruim, com a mente revoltada, mas Deus teve misericórdia, me resgatou primeiro, e hoje eu vivo as promessas de Deus e vivo o propósito de Deus sobre a terra. Enfim, aqueles que não acreditou no que Deus falou comigo, eu não sei se foi usado pelo diabo ou se foi movido por inveja, por às vezes ver algo de Deus na vida da gente, e às vezes tem pessoas que dão lugar para o inimigo e se levantam. Muitos hoje me acompanham de longe nas redes sociais e vê que realmente Deus, ele cumpre promessas na vida da gente. Tudo que Deus quer é um posicionamento nosso em permanecer. Há 17 anos eu prego esse evangelho genuíno. Muitos que começou comigo mudaram e hoje prega outro tipo de evangelho, não mais esse de salvação, de renúncia, de céu, de inferno. A mensagem que nós recebemos lá atrás é a mesma que eu continuo pregando até hoje. O que Deus fez na minha vida, eu continuo compartilhando até hoje na mesma proporção. A diferença é que hoje eu tenho mais experiência com Deus. Então, hoje, muitos se encontram afastados da igreja, afastados de Jesus, afastados das coisas de Deus,
porque estão decepcionados com pessoas. Deixa eu falar, Cristo não te decepcionou. Não deixe de fazer alguma coisa na obra de Deus, porque alguém lá dentro te decepcionou. Porque Cristo não te decepcionou. Foi um homem, foi a mulher, foi uma pessoa que te decepcionou. Não deixe isso gerar uma raiz de amargura no seu coração. A Bíblia diz, no livro de Efésios, capítulo 4, você pode contextualizar todo, que vai dizer: suportai uns aos outros no temor de Deus. Porque é só no temor de Deus, irmãos, que a gente dá conta de suportar uns aos outros. Nesses 17 anos que eu sirvo a Deus, eu já tomei tanta pancada, irmãos, na minha vida, que se eu fosse contar aqui, vocês iam ficar de boca aberta. De pessoas que eu estendi as mãos, que me traiu, que me decepcionou. Um dia minha esposa falou bem assim para mim: mas por que você continua ajudando fulano se fez isso e isso contigo? E eu falei bem assim: é porque se ele foi falso comigo, eu nunca fui falso com ele. Se ele foi fingido comigo, eu nunca fui fingido com ele. O mau caráter dele não pode interferir no meu caráter com Deus. A má influência dele não pode contaminar o meu coração, porque é isso que Jesus nos ensina, irmãos. Fazer o bem, quem nos faz o bem, às vezes é fácil. Abraçar quem nos abraça, às vezes é fácil. Mas às vezes aquela pessoa que te traiu, te enganou, te caluniou, vem atrás de você, precisa da tua ajuda e lá está você, abraçando ela e dando mais uma oportunidade. Por quê, pastor? Que o Senhor pensa assim e age dessa forma. Porque Cristo, quando Judas o traiu, ele continuou sendo Jesus e continuou abraçando. Quando ele sabia que Judas ia trair, ele não deixou ele fora da mesa. Ele deixou ele na mesa junto com os outros discípulos. Ou seja, Jesus não mudou porque alguém estava planejando mal contra ele, que é Judas. A gente não pode mudar a nossa essência pelas pancadas e pelas decepções que a gente já tomamos na nossa vida. Que é um conselho: não deixe o seu passado fazer uma sombra no seu presente. Não deixe o seu passado, as decepções, as frustrações que você teve, fazer uma sombra no seu presente. Se eu fosse olhar de calúnia que eu sofri de pastores, de pessoas que me enganaram dentro da igreja. Recentemente, eu levei um cano que foi do irmão de dentro da igreja, não da nossa, mas de outra igreja. Me passou a perna em um carro. Eu lutando muito para poder conquistar um carro de 7 lugares. O irmão me vendeu um carro que tinha sinistro, como eu não entendia muito bem. Enfim, botei nas mãos de Deus. Ele me deu outro carro. O outro carro que me deu, eu peguei, motor fundido. O motor do carro, não deu uma semana, quando o mecânico abriu, maquiaram o motor do carro para poder me entregar. Enfim, disso tudo resultou em que eu consegui pegar esse Fox, passar ele e pegar a Zafira de 7 lugares. Então, a 2002, aqui na minha área aqui, 2002/2003, que está me servindo e está servindo na obra de Deus. E provavelmente, final do ano agora, para a obra missionária no Nordeste, a gente vai com ela. Já estou arrumando alguma coisinha aqui, outra coisinha acolá, para quando chegar no final do ano, já toda revisada, e eu pegar minha família e meus filhos, nós viajar mais de 2.000 km que a gente vai para ir e para voltar. Então, entende, irmãos, que às vezes nós sofremos muita pancada na vida. Me aconselharam para poder levar o irmão para a justiça, só que eu fui orar a Deus, botei meu joelho no chão e Deus falou comigo: deixe quieto isso, mais tenho eu para poder te dar do que alguém com má intenções para poder tirar de você. Então eu orei, entreguei nas mãos de Deus. Estou pagando ainda este carro, estou pagando ele. Então foi algo que aconteceu que a gente às vezes se entristece, mas não fica abatido pelos cantos, oprimido, não, porque são coisas materiais.
Então, o bem mais precioso é minha família, é meus filhos, é o ministério que Deus me confiou de estar pastoreando. Então, a gente, nessa caminhada, nessa jornada com Cristo, vamos ter perdas e vamos ter ganhos. Às vezes, a perda é o ganho em nossas vidas. Às vezes, o ganho é a perda. A gente não entende muito bem os planos de Deus 100% em nossas vidas. Então a gente passa, às vezes, pelo teste da aprovação, para ser aprovado, para receber algo maior das mãos de Deus. A princípio, eu e minha família, minha esposa, ficamos tristes com toda a situação, como o irmão pôde fazer isso contigo, como pôde, etc, etc. Só que a gente, orando a Deus, entendemos que Deus está no controle de tudo. Então, mediante a todas as decepções que a gente passa, não deixe isso fazer sombra no seu presente. Você vai encontrar pessoas que vão usar de má fé contigo. Posso ser sincero? Você vai encontrar pastores que te carregam o título de pastor, mas na verdade não é um pastor verdadeiro, que vai te decepcionar. E você precisa continuar olhando para Cristo Jesus e dizer: eu não vou abandonar Jesus. Porque se o homem me decepcionou, Jesus não me decepcionou. Continua com sua caminhada em Cristo Jesus. Não olha para as falhas, os defeitos, os enganos que as pessoas têm te causado. Olha para Cristo, que é perfeito, que te chamou, que te escolheu, que tem uma obra na sua vida. Não despreze tudo isso, as decepções. Talvez se lá atrás de algumas coisas que eu sofri, eu tivesse parado, porque na época a minha vontade foi de parar, de tanta pancada que eu levei, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Hoje, estar pastoreando como pastor presidente pela misericórdia de Deus e vendo as minhas irmãs, minhas sobrinhas pregando, louvando, adorando a Deus e todas firmes na presença de Deus. Eu não ia ter visto isso, eu não ia contemplar isso, porque foi a promessa que Deus estabeleceu quando Ele deu o ministério MPV, que queria resgatar a minha parentela, e isso se cumpriu piamente. Então, assim, tem coisas em nossas vidas que, se a gente não suportar o processo, a gente vai deixar de viver muita coisa porque a gente não suportou o processo. Então, aguente o processo na sua vida, permaneça firme. Hoje, para eu poder ser um pastor presidente, eu passei por muita coisa, irmão. Eu fui muito humilhado em muitas igrejas. Eu já cheguei a morar muitas vezes no fundo da igreja. Às vezes eu sem ter condições para poder ter um alimento dentro de casa, muita luta. E a gente ali fazer um caldo, e irmãos ali pegar o caldo, provar e jogar o copo de caldo fora, porque não tinha muita carne, tinha pouca carne, porque é o que a gente tinha para tentar arrecadar um fundo até mesmo para a igreja e para poder ajudar ali a obra de Deus e também a minha família. Só que minha vontade não foi de abandonar tudo, parar de pastorear, de mexer com gente. Já sofri uma vez na igreja, uma moeda no chão, a moeda caiu, a moedinha no chão ali, peguei a moeda com minha família para repor novamente lá na sauna. Saiu falando que eu estava roubando a igreja. É por isso que quando hoje eu sou muito sistemático, irmãos, na igreja, que a gente tem um relatório do final do mês que é prestado diante da igreja, o que entrou, o que saiu, e tudo prestado conta com a Receita Federal. Tudo. Se você pesquisar o Ministério, a Assembleia do Trono de Deus, Palavra Viva, Pastor Mando CNPJ, você vai ver que é um ministério legalizado e que está ativo com a Receita Federal. Então, mediante a tanta pancada na minha vida, que eu vim sofrendo humilhação, eu falei assim: Senhor, eu quero andar sempre aqui, porque quando vier alguma acusação, o Senhor vai me justificar diante das acusações, e sempre foi desse jeito. Fazer a obra de Deus, irmãos, é isso. Olha para a igreja primitiva: perseguição, afronta, acusações.
Olha para Jesus. Quer seguir os passos de Jesus? Não vai ficar livre de tudo isso. Vai vir muita coisa, você precisa ser forte para poder suportar. Eu peço a Deus 2 coisas nesse vídeo. Primeiro, que Deus me mantenha desse jeito, com os olhos fixados no Senhor. E segundo, vocês que me acompanham, orem sempre e pedindo a Deus que sempre eu venha andar nessa mesma linha, essa mesma visibilidade de ensinar, de pregar o evangelho genuíno da salvação. Há 17 anos que eu oro e busco a Deus por essa mesma direção, para que Deus não me deixe olhar para a esquerda nem para a direita, e que as necessidades nunca venham falar mais alto na minha vida do que a vontade de Deus. Do que a vontade de Deus. Eu poderia, irmãos, financiar um carro novo. Poderia. Porque o banco já aprovou um carro novo para mim. Só que a prestação do carro de 7 lugar, que é um Spin, ia ficar R$ 2.033. Então eu não vou entrar em uma prestação de 48 vezes de 2.000 e pouco, só para ter o luxo de ter um carro novo. E se apertar e faltar aqui e faltar acolá. Eu prefiro ter um carro mais velho e ter paz com minha família e esperar o tempo de Deus, que eu já sofri muito por carro velho e continuo sofrendo. Carro arruma uma coisa, quebra outra, arruma uma coisa e quebra outra. Mas a gente tem que fazer as coisas pensando, ter a razão. E depois eu vou gravar um vídeo explicando sobre os irmãos, explicando para os irmãos sobre isso. Por que muitos cristãos estão endividados? Por que muitos cristãos estão perdendo noite de sono? Por que muitos cristãos estão até afetando o conjugal deles, o financeiro? Porque estão fazendo coisas fora da direção de Deus. Não é porque que aprovou um carro para mim, o banco, no meu nome, prestação de 2.000. Eu conversei com os irmãos, eu dei o testemunho. Esses irmãos, todos nós temos um sonho de consumo, e nós somos seres humanos e vivemos e sonhamos. Embora muitos sonhos não vão ser realizados em nossa vida, mas não é por isso que eu vou morrer e vou parar de sonhar. Mas, como já quebrei cabeça muito com carro velho e quebra uma coisa, arruma outra, então a gente tem vontade de ter um carro novo para pegar a família e viajar para onde quiser. Ainda mais nós, que é o tempo todinho para cima e para baixo na obra de Deus. Então, eu fiz a simulação no banco, aprovou um Spin, 48 vezes de 2.030 e pouco. Aí eu poderia, o meu sonho, Deus confirmando, vou comprar pela fé. Não, irmão. A gente estabelece algo. Deus, eu posso pagar até quanto por mês? 1.000, ou 900, 800. Se aprovar essa parcela, o Senhor está no negócio. Porque o Senhor não dá nada com fardo pesado para a gente. Aí eu vou e pego um carro com prestação alta desse jeito, começa a atrasar água, luz, começa a faltar as coisas dentro de casa, começa a gerar transtorno, dor de cabeça e discussões, por falta de sabedoria, porque pensou que chegou a hora de realizar aquele sonho, a qual com a prestação alta. Não é. A gente tem que pensar. Tem pessoas que às vezes, quando eu fui negociar o ar dessa casa com o pessoal, eu pensei, vou sair do aluguel, pensei, é tanto por mês, isso e aquilo. Pensei com a minha esposa, dá pra gente, vamos comprar, vamos juntar aqui, economizar acolá, vamos fazer. Fizemos, Deus abençoou, foi na frente. Então a gente tem que fazer tudo pensado. A gente não pode fazer as coisas pela fé. Não. Tem coisa que a pessoa está fazendo pela fé, que Deus não está aprovando que está fazendo pela fé. Porque está fazendo dele mesmo e está botando a fé no meio, e a cola lá na frente dá tudo errado, e fala, mas eu fiz pela fé, Deus honra. Não. Tem coisa que é coisa de louco, que é besteira, que a pessoa faz. Eu poderia tentar fazer um empréstimo altíssimo e comprar um lote para a igreja. Aí eu não estou usando minha fé. Não. Aí eu não dou conta de pagar para o banco vem, toma o lote, meu nome está sujo ainda pelo banco. E aí? E adiantar o quê? Então é melhor esperar o tempo de Deus
juntando um pouquinho aqui, outro pouquinho acolá, e assim vai, até chegar. Quando chegar o tempo de Deus, a gente sabe. Então, tudo que você for fazer, sempre peça a direção de Deus, para que você não venha cair em uma cilada, que você mesmo venha caminhar para dentro dela. E você não venha cair dentro de um buraco que você mesmo vai ser conduzido por este buraco. Ore, pensa, administração, põe tudo no papel e etc. Ora e sempre pede a direção de Deus. Depois eu volto a falar sobre isso aqui com os irmãos, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado, uma noite abençoada. Aqui já é madrugada já acho que já é por volta de mais de 3 horas da manhã. Mas que Deus possa abençoar grandemente, não importa o horário que você vê esse vídeo, que você venha ser tocado por Deus, em nome de Jesus.